You turn in your Bibles to Mark chapter 10. Por favor, abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. As you're turning to Mark chapter 10, I want to tell you again how grateful I am for the opportunity to be with you all. E enquanto você abre a palavra de Deus para o livro de Marcos, capítulo 10, gostaria de expressar a minha gratidão por todos vocês. I regret that this is the last service. Eu lamento, que este seja o nosso último culto. I could stay longer on two conditions. Eu poderia ficar até por mais tempo, desde que duas condições sejam satisfeitas. That I had my wife and children here, Que eu tivesse a minha esposa e filhos aqui comigo, and that I had my church here. e que eu também tivesse a minha igreja aqui comigo. Please pray for my church. Por favor, orem pela minha igreja. I was encouraged as I saw the pictures of the construction of the new church. Porque eu fiquei encorajado quando vi a construção da igreja de vocês em Ribeirão Preto. We have a new church building under construction ourselves. Porque nós também estamos no processo de construção. It'll be finished in 3 weeks. E a nossa construção vai terminar em 3 semanas. And we are E excited. nós estamos também bastante animados. They are putting in the last of the flooring tomorrow. Amanhã eles vão estar colocando o chão, os pisos. I would ask you to pray for us for one specific thing. E eu gostaria que você orasse por um pedido em específico. That we do not look at this new church building Que nós não venhamos a olhar para este novo prédio as an end in itself, como que se a nossa missão já acabou. but that we would view this new church building Mas que este prédio novo as a tool to reach people for Christ. possa ser uma ferramenta para alcançarmos mais pessoas para Cristo. We would be very grateful for your prayers. E nós agradeceríamos muito pelas suas orações. Again, I want to say how much I love Pastor Ron Eu gostaria de dizer o quanto eu amo o pastor and Rômulo appreciate his friendship. e como eu aprecio a amizade que tenho com ele. I believe I can say Eu creio que poderia dizer that he has become one of my dearest friends, que ele já se tornou um dos meus preciosos amigos. and I praise the Lord for E him. eu glorifico a Deus por isso. And I praise the Lord for you. E eu glorifico a Deus por cada um de vocês, I'm looking forward to getting to heaven, porque eu estou olhando para frente para chegar até no céu, where there is no language barrier. onde não haverá mais essa barreira linguística We'll all be speaking e Portuguese, todos nós vamos falar português no céu and I'll be able to understand you, e finalmente eu vou poder entendê-lo and I hope you can understand e me. você também poderá me entender. I love this place. Eu amo este lugar. I'm going back encouraged. Eu vou voltar para o meu país encorajado. I praise the Lord for the work that he's done here again. Eu glorifico a Deus pelo trabalho que Ele tem realizado aqui. But I want you to know something. Mas eu quero que você saiba de algo. The work of God does not depend on a preacher. O trabalho de Deus não depende de um pregador. I get on a plane and go home tomorrow, Amanhã eu vou entrar num avião, voltar para casa, but the work goes on. mas o trabalho continuará. What God has begun in your O heart, que Deus começou no seu coração, he will keep on doing. Ele vai continuar realizando. If you'll make sure that your heart Mas se você garantir que o seu coração is prepared like soil está preparado como um solo to receive the seed of para God's word. receber a semente da palavra de Deus. I want to preach a message tonight with this title, Eu quero pregar uma mensagem nesta noite com o seguinte título: Making the Most of Mercy. Fazendo o melhor possível da misericórdia. Mark chapter 10 Marcos capítulo 10, and verses 46 to 52. versículos 46 a 52. Fala sobre o cego Bartimeu. Marcos 10, 46 a 52. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça?
E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Let's pray. Vamos orar? Father, again, we need your help tonight. Pai, novamente nós precisamos da sua ajuda nesta noite. We're excited to exalt Christ. Nós estamos alegres pela exaltação que rendemos a Cristo. And I pray that we would leave tonight E eu oro, Pai, que possamos sair daqui nesta noite with a greater appreciation com mais gratidão ainda for the mercy of God pela misericórdia de Deus. in Christ Jesus. No nome de Jesus, We pray this in his name. nós oramos no nome dele. Amen. Amém. Many years ago in the western United States, Muitos anos atrás, no oeste dos Estados Unidos, a governor of one of the states dos governadores de dos estados was about to leave office. estava para finalizar o seu ofício. And as many governors will do, E como muitos governadores fazem, he gave pardons to many criminals ele perdoou vários tipos de criminosos at the end of his term. no final do seu mandato. The day that those pardons were given out, E no dia que o perdão foi distribuído, all the prisoners were gathered together todos os prisioneiros foram reunidos juntos in the courtyard of the prison. no pátio daquela prisão. The name of one prisoner was called E o nome de dos prisioneiros foi chamado Reuben Smith. Reuben Smith. Come receive your pardon. Venha receber agora o seu perdão. Nobody moved. Mas ninguém saiu do lugar. And so the official called again, Reuben Então Smith. o soldado oficial chamou novamente o nome de Reuben Smith. Come receive your pardon. Venha agora receber o seu perdão. And still no one moved. Mas mesmo assim ninguém saiu do seu lugar. Finally, there was a stirring in the front of the group of prisoners. Finalmente houve reboliço na frente da fila, Several of the prisoners who knew Reuben Smith porque vários dos prisioneiros que conheciam quem era Reuben Smith were looking in his direction, estavam olhando para ele and they were encouraging him to go receive e his estavam pardon. encorajando ele a sair do lugar para receber o seu perdão. But many years before, Mas muitos anos antes daquilo, Reuben had been given a life sentence. o Reuben tinha recebido uma sentença para a vida inteira. He never expected to be released. Ele nunca esperava que um dia pudesse ser solto. And he was standing there in amazement E então ele estava lá ouvindo aquilo, mas não conseguindo acreditar that he had been given a que pardon. ele tinha recebido perdão. He was a man amazed by mercy. Ele então foi um homem que naquele dia ele ficou maravilhado pela misericórdia. But that is nothing compared Mas aquela misericórdia não se compara to the mercy of God à misericórdia que vem de Deus. given to you and me A misericórdia que vem de Deus dada para você e para mim, in Christ Jesus. através de Cristo Jesus. It is that mercy É esta misericórdia that is exalted in this passage. que acabou de ser exaltada neste texto. When this story takes place, Quando esta história aconteceu, Jesus is in the last few days of his life Jesus estava vivendo os seus últimos dias de vida, before he goes to the old rugged cross. antes de partir para a rude cruz. He's passing through the city of Jericho. Ele está passando através da cidade de Jericó, On his way to Jerusalem. indo em direção a Jerusalém. In Jerusalem, he'll be crucified. E em Jerusalém ele seria crucificado. That fact alone, Só este fato em si mesmo, that Jesus is facing the cross, que Jesus já estava caminhando em direção à cruz, that he is just a few days from dying for que the ele sins of the whole estava world, apenas alguns dias antes de ser crucificado e morto, makes his gift of mercy faz com que o seu dom de misericórdia, in this passage of Scripture nesta passagem das Escrituras, all the more amazing. seja mais ainda precioso. He knows what's ahead, Jesus sabia o que o esperava, but he still loves. mas apesar disso ele ainda amava. If it were me, Se fosse eu no lugar dele, I would be so focused on what's eu ahead estaria tão preocupado com o que me aguardava, that I would fail to notice what was around me. eu falharia, eu não teria tempo para outras pessoas, But not my Jesus. mas não meu Jesus.
even when he faces the cross, mesmo enquanto ele estava enfrentando a cruz, he's never too busy. ele nunca estava ocupado demais, He's never too focused. ele nunca estava distraído demais, But that he cannot show que mercy ele não podia mostrar misericórdia to one who is in need. para alguém que precisava dela. In this story that makes so much of the mercy of God, Nessa história que exalta tanto a misericórdia de Deus, we learn too that you and I nós aprendemos que você e eu must make most of the mercy of God. precisamos considerar mais ainda a misericórdia de Deus. Really, we could say this: Realmente nós poderíamos dizer isso. you can't make too much of God's mercy. Você não pode pensar pouco sobre a misericórdia de Deus, His mercy is higher than the heavens. porque a misericórdia dele está acima dos céus. It's deeper than the deepest sea. A misericórdia dele é mais profunda que o oceano, It's broader than our universe. é mais larga do que todo este universo. That scientists tell us is still expanding. Os cientistas estão cada dia mais expandindo o tamanho do universo, His mercy is far richer e a misericórdia dele é maior ainda than all of King Solomon's treasures. do que todo o tesouro do reinado de Salomão. We must make the most of His Por mercy. isso nós devemos considerar mais e mais a misericórdia de Deus. I notice first of all in this passage Eu today, observo em primeiro lugar nesta passagem Bartimaeus' desperation for mercy. o desespero de Bartimeu buscando por misericórdia. See his condition. Veja só a condição dele. We read that he's blind. Nós lemos que ele era cego, He cannot get around by himself. ele não podia andar sozinho, He needs others to lead him everywhere ele he goes. precisava que outros o levassem para os lugares. We find him begging for his daily bread. Nós vemos que ele também tinha que lutar todos os dias pelo seu pão, pela sua comida. Sitting by the roadside outside the city, Ele ficava sentado à beira do caminho, do lado de fora da cidade, just begging for a few coins. rogando por algumas moedinhas. In Jewish teaching, No ensinamento judaico, if a man was blind se um homem era cego and if he was begging, e além de tudo ainda pedinte, the theologians of his day os teólogos daqueles dias said that it was the result of some sin that he had done, diziam que era resultado de algum pecado na vida da pessoa, or the result of the sin of his parents. ou talvez o pecado dos pais. Though that is not necessarily true in this man's life, Ainda que isso não seja necessariamente verdade na vida de Bartimeu, he is still a powerful picture of the sinner, ele ainda assim representa poderosamente a vida do pecador, of you and me without Jesus a Christ. sua vida e a minha sem o Senhor Jesus Cristo. We were blind spiritually. Nós também éramos cegos espiritualmente, We could not see spiritual truth. nós também não enxergávamos as verdades espirituais. The Bible says that we were blind A Bíblia diz que nós éramos cegos and could not see. e não podíamos ver. Isaiah 55 says Isaías 55 diz: that even for the sinner who has no money, ainda para o pecador que não tem dinheiro he has no way of paying for e não redemption, tem maneira nenhuma de pagar pela redenção, he can still come to God ainda assim ele pode vir a Deus and God will give him e mercy. Deus vai lhe dar misericórdia. Bartimaeus is in a desperate way. Bartimeu está numa situação desesperadora. I see his condition, Eu vejo a condição dele, but I also hear his cry. mas eu também consigo escutar o seu clamor. It was a bold cry, Foi um clamor corajoso, and it was a cry of faith. foi um clamor de fé. Twice we're told that he cried out. 2 vezes nós lemos que ele gritou. Notice in verse 47, Veja o versículo 47. when he heard that it was Jesus of Quando ele Nazareth, ouviu que era Jesus de Nazaré, he began to cry out ele começou a gritar and say, Jesus, thou son of e David, dizer: Jesus, filho de Davi, have mercy on me. tem misericórdia de mim. Notice the boldness of his Veja que cry. coragem este clamor. As he cried out, Ele clamava cada vez mais alto. there was a great multitude following Havia Jesus, uma multidão seguindo Jesus Cristo, and they told him to be e quiet. aquela multidão toda disse para ele: cala a boca. It was a very blunt command. As pessoas deram ordem para que ele se calasse. It was very rude. As pessoas foram rudes com ele. They were the same as saying to this man, Essas pessoas, eles estavam mais ou menos dizendo isso para o homem: just shut up, cale a boca, be quiet. fique quieto.
But notice he doesn't quit. Mas ele não desistiu. Notice the middle of verse 48. Veja o versículo na metade do versículo 48. But he cried the more, a great Mas ele deal. clamava cada vez mais: Thou son of David, have Filho mercy de on me. Davi, tem misericórdia de mim. Even as they told him to be quiet, Ainda que as pessoas estavam dizendo para ele ficar calado, he literally began to shriek out literalmente ele entrou ainda mais em pânico, with the cry of a man drowning, com aquele clamor de um homem, the cry of a man trapped in a house fire, o clamor de um homem que está preso dentro de uma casa em chamas, a cry of complete desperation. um clamor de alguém completamente desesperado. But notice this was a cry of faith. Mas note que também foi um clamor de fé. He calls Jesus Christ the Son of Ele David. chamou Jesus Cristo o Filho de Davi. I have no idea where this man learned his theology. Eu não sei de quem ele aprendeu essa teologia. Here is a blind man Ele era um homem cego, who is begging, um homem que estava pedindo esmolas, no education, não tinha nenhum tipo de educação, no status, não tinha nenhum tipo de status. and yet when he called Jesus the Son of David, Mas apesar de tudo isso, quando ele chama Jesus de o Filho de Davi, he was claiming that he was the promised Messiah ele of the estava Old Testament, dizendo que Jesus era o Messias aguardado por Israel. that he was the promised Son of David, Jesus era o Messias prometido, filho de Davi, the Son of David that would sit on the throne of o Israel filho de Davi que haveria de se assentar sobre o trono de Israel, and save his people from their sins o filho de Davi que iria salvar o povo de Israel de seus pecados and reign forever and e que ever. iria reinar para todo sempre. He was acknowledging with this cry Ele estava reconhecendo com o seu clamor that Jesus was God, a very que God, Jesus Cristo era o próprio Deus and the only one that could heal him. e o único que podia curá-lo. For my bad throat, Apesar da minha garganta doente, many of you have offered a number of remedies, vários de vocês até me ofereceram remédios caseiros. and I'm reckoning that all of them have helped some. Eu acredito que todos eles me ajudaram de alguma forma. I'm getting better, Eu estou melhorando, though I don't know which one of the 7 or 8 ainda remedies que eu não helped. saiba qual dos 7 ou 8 remédios realmente está me ajudando. But hear me tonight, Mas me escute nesta noite. there is only one remedy for sin. Há apenas um remédio para o pecado. There is only one remedy for the need of mercy. Há apenas um remédio para a necessidade de And it is misericórdia. Christ and Christ alone. É Cristo e somente Cristo. And Bartimaeus knew it. E Bartimeu, o cego, sabia disso. And in desperation he E cried, desesperado ele clamava, because Christ is the only answer. porque Cristo é a única resposta. He is the only one who can give you the mercy you need. Ele é o único que pode lhe dar a misericórdia que você precisa. But secondly, I notice this. Mas em segundo lugar, eu também percebo isso. Not only Bartimaeus' desperation for mercy, Não só o desespero dele por misericórdia, but I notice secondly the Lord's delight in giving mercy. mas eu também observo o prazer de Jesus em conceder-lhe misericórdia. Notice the very first phrase of verse 49. Verifique a primeira frase do verso 49. When Jesus heard the cry of Bartimaeus, Quando Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu, the Bible says he stood still. a Bíblia diz, e Jesus parando. He who was on the way to the cross, Ele estava caminhando em direção à cruz. he who had had so many other distractions Ele que estava ocupado com tantas outras coisas, that sought to turn his eyes from the cross. ele tirou os olhos da cruz. He who had had his face set like a flint Ele que na verdade tinha a sua face firmada em direção à cruz, and walked steadfastly onto the cross. estava andando em rumo àquela cruz, There was one thing that stopped him. mas teve uma coisa que conseguiu pará-lo, There was one thing that let him stand still. uma coisa que conseguiu fazer com que ele parasse, And it was a cry for mercy. e foi o clamor de alguém por misericórdia. He who at creation Aquele que criou todas as coisas, told the sun to stay in that place, disse para o sol permanecer onde está, and told the planets to stay in their orbit. disse para os planetas orbitarem onde eles estão. He who at creation Aquele que criou todas as coisas, stopped the boundaries of the oceans with his hand, parou
a fronteira dos oceanos com a sua própria mão, He who parted the Red Sea aquele que partiu o Mar Vermelho and said to one side, stand there, e disse para um lado do oceano, pare aí, and to the other side, stand pare there. aí também este lado. He that in Joshua chapter 6 Aquele que no livro de Josué capítulo 6 told the sun to stand disse still para o sol parar por um tempo, and told the moon to stand disse still. para a lua também ficar parada por um tempo, He that on stormy Galilee aquele que durante uma tempestade na Galileia told the Sea of Galilee to be still. disse para o mar da Galileia ficar quieto. He had told, who had told so many other things to be still. Ele que comandou tantas outras coisas a ficarem paradas. He who was on the way to the cross Ele que estava caminhando para a cruz to do the Father's will. para fazer a vontade do seu Pai. There was one thing that would stop him Mas teve uma coisa que conseguiu pará-lo as he went to the cross, enquanto ele caminhava para a cruz. and it was the cry for mercy. Foi o clamor por misericórdia. May I tell you that there is one thing to this day Deixe-me dizer-lhe, há uma coisa ainda neste dia that still gets the attention of God, que ainda consegue chamar a atenção de Deus. and it is your cry for mercy. É o seu clamor pela misericórdia dele. I see Jesus came to a stop. Eu vejo que Jesus veio a parar. The Bible tells us that he called the Bartimaeus. A Bíblia diz que ele mandou chamar Bartimeu. Notice, if you would, the remainder of verse 49. Veja o restante do verso 49. He commanded him to be called, Chamaram o cego and they called the blind man, saying unto him, e chamaram o cego dizendo para ele: be of good comfort, tem bom ânimo, he calleth thee. que ele te chama. Oh, when I cry out for mercy, Quando eu mesmo clamo a Deus por misericórdia, when I draw nigh to God, quando eu me aproximo mais próximo de Deus, I have his promise. eu tenho a promessa dele, He hears my cry, ele ouve o meu clamor and he draws nigh to e ele me. também se aproxima de mim. Bartimaeus' heart was comforted. O coração do cego Bartimeu foi confortado. He who was desperate, Ele que antes estava desesperado, he who had lived with so much trouble, ele que estava vivendo com tantos problemas, for the first time in his life, pela primeira vez na vida, began to know comfort and ele peace. começou a sentir conforto. And it came when Jesus said, come. E aquele conforto veio quando Jesus disse: venha. And notice also in verse 50, Agora perceba também no verso 50, and he, that is Bartimaeus, aquele que se trata de Bartimeu, casting away his garment, lançou de si a capa, rose and came to Jesus. levantou-se e foi ter com Jesus. This garment was his most important possession. Essa capa era a maior possessão que ele tinha, It was his outer cloak. era a sua roupa, It was that which provided him protection era a roupa que o protegia as he slept on the streets. quando ele dormia nas ruas da cidade, It was all that he had. era tudo que ele tinha. And in an instant, he throws Mas it away no instante ele jogou fora and goes to e Christ. foi para Cristo. And it's a testimony E isso é um testemunho of this very fact. deste fato. We all need mercy. Todos nós precisamos de misericórdia, I have nothing good to bring to Jesus. porque eu não tenho nada de bom para mostrar para Jesus. There is no man-made protection that will do. Não há nenhuma proteção humana que possa me socorrer. I need the righteousness of Jesus Eu Christ preciso da justiça de Jesus Cristo. put upon me like a garment. Eu preciso da justiça de Jesus como uma capa sobre mim. It is his righteousness I must have É a justiça dele que eu preciso possuir. if I'm to have access to heaven. Se eu quero ter acesso no céu, It is righteousness that is received by faith. é a justiça que eu recebo pela fé. And I'm glad to tell you tonight E então eu tenho alegria em lhe dizer nesta noite that if you have the righteousness of que Jesus se você Christ, também possui a justiça de Jesus Cristo, that when God looks at you now, quando Deus olhar para você, he does not see your own righteousness. Ele não vê a sua própria justiça, Our righteousnesses are as filthy rags porque as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia, compared to the perfect righteousness of comparadas Jesus Christ. com a justiça de Jesus Cristo. So that now when God looks at me, Então agora quando Deus olha para mim, he does not see my righteousness, Ele não vê a minha justiça, but he sees the righteousness of his mas son Ele Jesus. vê a justiça do seu Filho Jesus Cristo. And he says, now you can have access E to Ele heaven. diz, agora você pode ter acesso ao céu. The thing that is powerful to me about the mercy of God here Algo que chama minha atenção
sobre a misericórdia de Deus is that Jesus was delighted to show mercy. é que Jesus sentiu prazer em se mostrar misericordioso. I'm afraid we make so little of the mercy of God. Olha, eu acho que nós não compreendemos a verdadeira importância da misericórdia de Deus. I want you to notice Psalm 103 verses 8 through Eu 17. quero que você veja Salmo 103, Psalm 103 verses 8 through 17. versos 8 a 17. Salmo 103, versos 8 ao versículo 17. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Is that not amazing? Não é isso aqui maravilhoso? His mercy is higher than the heavens. A misericórdia dele é mais alta do que os céus. Did you notice in verse 12 Você percebeu no versículo 12? that he did not say as far as the north is from the south? Ele não disse que a distância é do norte para o sul, So far hath he removed our transgressions from us. da forma como ele afastou a transgressão de nós, But instead he said as far as the east is from the west. mas ele usou o oriente do ocidente. You can go to the North Pole Você pode ir para o Polo Norte and head south, e descer para o sul, and you'll eventually come to the South Pole e você vai chegar no Polo Sul and begin heading north e again. vai voltar para o norte de novo. But I challenge you Mas eu te desafio, to start heading east. tentar ir para o oeste, You'll never come to a pole a leste, você nunca vai chegar num polo, where you begin heading west. de onde você vai voltar para o oeste. That's how far E é por isso que mostra quão distante he has removed our ele transgressions from us. removeu os nossos pecados de nós. Notice Micah chapter 7 and Agora venha verses 18 comigo and 19. para Miqueias Micah 7, 18 and 19. 7. Sete, versículo 18. Miqueias 7, versículo 18. Na minha Bíblia está na página 1162. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Amen. Amém. Verse 19. Versículo 19: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. He delights in mercy. Ele tem prazer na benignidade. There are human judges Há juízes humanos who have criminals brought before them, que recebem os criminosos perante eles, and they with hesitation e sem hesitação will give a pardon, eles perdoam aqueles homens. but not God. You meant they condemn those men. Yes, the Ok. Na verdade, há juízes humanos que quando os criminosos são trazidos para ele, sem hesitação, eles os condenam, mas não com Deus. But God has no hesitation in mercy Deus, ele nunca é hesitante em perdoar when he hears the cry of the sinner. quando ele escuta o clamor do pecador. Verse 19 says he will turn again. O versículo 19 diz que ele vai se apiedar de nós novamente. The picture is that the sinner has at first said no.
O que está dizendo é que o pecador já disse não antes. And that the Lord has said, okay, Mas and que begins Deus to disse, walk away. tudo bem. But then the sinner cries mercy, Mas aí o pecador, né, se encontra em apuros e clama por misericórdia. and the Lord will turn again. Aí Deus vai se apiedar dele novamente. And will cast our sins into the depths E of vai the sea. lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. I will just mention Ephesians chapter 2. Eu vou apenas mencionar Efésios capítulo 2. The Bible tells us there that God is rich in mercy. A Bíblia diz lá que Deus é rico em misericórdia. I ask this question tonight. Então eu te faço essa pergunta. How can Christ show mercy to sinners? Como que Cristo pode mostrar misericórdia para o pecador? Sinners like you and me. Pecadores como eu e você. There's only one way. Só há um jeito. The only way he can show mercy to you and me O único jeito que ele pode mostrar misericórdia para você e para mim is because he took our judgment on é himself. porque ele sofreu o julgamento que era nosso sobre ele mesmo. Because he paid the price for my sin. Porque ele pagou o preço dos meus pecados por mim. God is satisfied. Deus agora está satisfeito. And if I will trust his mercy, E se eu confiar na misericórdia dele, I can go free. eu posso sair livre. May I say that the very reason Christ could show mercy, Eu quero dizer que a razão que Jesus demonstrou misericórdia, the very reason he could show it willingly, a principal razão que ele se demonstra pronto a ter misericórdia, the very reason he gladly stopped e também a razão principal que ele parou para ajudar, on his way to the cross, enquanto ele caminhava para a cruz, the very reason he delighted to show mercy a razão principal que ele sentiu prazer em ser benigno, was because he was headed to the cross, era justamente porque ele estava caminhando para a cruz, where he alone onde ele sozinho would bear the judgment of sin, ia carregar todo o fardo do pecado, the sins of all the world, de toda a humanidade, your sins and mine. seus pecados, meus pecados, And because of that, e por causa disso, he could give mercy. ele podia dar He misericórdia. is the only one who can give mercy. Ele é o único que pode dar misericórdia. Years ago, in the settling of the West in America, Anos atrás, quando o Oeste estava sendo povoado, pioneers would take wagon trains to the West. pioneiros levavam suas carroças através dos trens. They faced many dangers. Eles enfrentavam muitos perigos. They faced Indian attacks. Eles enfrentavam os ataques dos índios. They faced wild animals. Eles enfrentavam os ataques de animais selvagens. But the biggest danger they faced Mas o maior de todos os perigos que eles tinham que enfrentar were prairie fires. era o fogo que ocorria no mato. A prairie fire could wipe out an entire wagon O train. incêndio o incêndio que se espalha no mato poderia destruir suas carroças. The prairie fire would move very quickly. O incêndio podia andar com muita rapidez. And so what pioneers learned to do Então o que aqueles pioneiros aprenderam a fazer? is to start their own fire. Eles faziam o seu próprio incêndio. And the fire they started would spread quickly. E o incêndio que eles também faziam se espalhava com rapidez And it would burn off the prairie grass. e queimava, né, toda a grama de onde eles estavam. And then they would pull their wagons into that burned spot. Eles colocavam as suas carroças dentro daquele círculo onde havia sido queimado. And when the prairie fire came, E quando o fogo da floresta chegava, it would burn around. queimava ao redor, It would burn over, queimava além, but it would not burn the wagon mas train. não queimava as carroças onde elas estavam. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, Jesus Christ hung on an old rugged cross. Jesus Cristo naquela rude cruz, And he bore in his body ele carregou no seu corpo all the fire of God's judgment against sin. todo o fogo do julgamento de Deus contra o pecado. And if I will but go to Jesus, E se eu agora for para Jesus Cristo, where God's judgment has already been onde o satisfied, julgamento de Deus já passou, I can have mercy. eu posso receber misericórdia. You can have mercy. Você pode receber misericórdia. We must make the most of mercy. Por isso nós precisamos ser mais gratos pela misericórdia de Deus. We see Bartimaeus' desperation. Nós for vimos mercy. o desespero de Bartimeu. We see Jesus' delight in showing Nós mercy. vimos
o prazer de Jesus em ser misericordioso. And finally tonight, E finalmente, nesta noite, I notice a devotion that resulted from mercy. veja a devoção de Bartimeu por causa da misericórdia. Notice verse 52. Veja o versículo 52. And Jesus said unto him, E Jesus disse para ele: Go thy way, vai, thy faith hath made a thee whole. tua fé te salvou. By the way, this idea here, A propósito, a ideia aqui, he wasn't just healed physically. Bartimeu não foi curado apenas fisicamente, He was made completely whole. mas ele foi completamente salvo. This was the moment of his salvation. Esse foi o momento da salvação dele. Notice his response. Veja a resposta dele. And immediately he received his sight E logo viu and followed Jesus in the way. e seguiu a Jesus pelo caminho. He followed Jesus in the way. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Do you remember where Jesus was headed? Você se lembra para onde Jesus estava caminhando? He was not headed to fame. Ele não estava caminhando para a fama, He was headed to a cross. ele estava caminhando para uma cruz. And yet the Bible tells us that Bartimaeus, E apesar disso, a Bíblia diz, knowing where Jesus was, sabendo para onde Jesus estava indo, followed Jesus seguiu a anyway. Jesus pelo caminho. His thinking must have been this: Ele deve ter pensado mais ou menos assim: if Jesus did this for me, se Jesus fez isso por mim, if he showed me this kind of se Ele me mercy, mostrou essa misericórdia, I want to follow him wherever he eu goes. quero segui-lo onde quer que Ele vá. I'll do whatever he asks Eu me vou to do. fazer o que Ele me pedir. There is no price too high for me. Não há nada caro demais que eu possa fazer por Ele. He is worthy of everything I have. Ele é digno de tudo que eu tenho. Because if I did not have him, Porque se eu não tivesse Jesus, I would not have anything. eu não teria mais nada. To Bartimaeus, it only made sense Para Bartimeu, só fazia sentido. that no matter what was ahead, Não importa o que vinha pela frente, because of the mercy he had been shown, por causa da misericórdia que ele recebeu, he would follow Christ. ele iria seguir Jesus. I'm afraid many people Eu receio que muitas pessoas, presumptuously use the mercy of God de uma forma orgulhosa, estão usando a misericórdia de Deus to avoid hell para simplesmente evitar o inferno, and to be assured of heaven. para ter certeza do céu. And those are important things, obviously. Claro que essas coisas são importantes, But I'm afraid many Christians mas eu acho que muitos crentes take the mercy of God that's been given to them estão considerando a misericórdia que Deus deu a eles, and they live their lives for themselves. vivendo a vida para si próprios. Or at best, they give part of their life to Christ. Ou no máximo estão dando parte da vida deles para Cristo. They're not making most of the mercy that's been given Eles to não them. estão aproveitando o máximo da misericórdia de Deus. I want to ask Solomon to help me with an illustration. Eu quero pedir ao Salomão que me ajude com essa ilustração. If you'd stand right here, Solomon. Se coloque em pé aqui, Salomão, Come a little closer so I can see you. mais perto para que as pessoas possam vê-lo. Solomon is going to represent the Lord tonight. Vamos dizer que o Salomão representa o Senhor Jesus Cristo nesta noite. And I'm going to represent a Christian. Eu represento um crente. And I want this dollar bill new and crisp Eu quero que esta nota de $1, novinha, durinha, to represent the sum total of my life. represente o total, a soma total de minha vida. I have a choice to make. E eu tenho uma escolha. I can keep my life for myself, Eu posso ficar com a minha vida para mim mesma, and as the scripture says, I'll lose it. mas a Bíblia diz que eventualmente eu vou perdê-la. I can take my life Mas eu posso pegar a minha vida and give it completely to the Lord. e dá-la completamente ao Senhor Jesus Cristo. But there's something else that I fear a lot of Christians try to do. Mas há uma outra coisa que eu acho que muitos crentes estão fazendo. They keep part for themselves Eles estão ficando com parte da vida deles para eles mesmos and give part to God. e estão dando apenas uma outra parte para Deus. I ask you a question tonight. Eu então te pergunto nesta noite: Is the half that I kept worth anything? essa metade que ficou para mim vale alguma coisa? I can't even change this in for 50 cents. in Eu não the posso United nem States. trocar esta metade por 50 centavos.
Is the half that I gave to Solomon, E a metade que eu dei para Jesus, is it worth anything? vale alguma coisa? No, it's not worth anything. Não, não vale nada. The only way either half is worth anything A única maneira que qualquer uma das partes irá valer alguma coisa is when it is given as a whole é quando eu dou o todo para o Senhor Jesus Cristo and laid on the altar for God to keep. e colocá-lo no altar para que Deus possa ficar com ele. Thank you, Solomon. Obrigado, Salomão. I asked this question, Eu quero lhe fazer esta pergunta: how much of your life does God have? o quanto de sua vida Deus possui nesta noite? I ask you this question Eu quero lhe perguntar nesta noite, because of the mercy that He has shown to you. por causa da misericórdia que Ele já mostrou para você, How much of your life does He deserve? o quanto da sua vida você acha que Ele merece? He deserves it all. Ele merece tudo. I want you to notice one final passage of Scripture. E eu quero agora te levar para uma última passagem das Escrituras. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paul says this, Paulo diz isso: because of the mercies of por God, causa das misericórdias de Deus, I beseech you eu rogo a você, to present your body apresente o seu corpo, a living sacrifice. sacrifício vivo. It is your reasonable service. É o seu culto racional. The idea is this, A ideia aqui é esta: after all He's done for me, depois de tudo que Ele já fez por mim, it just makes sense faz sentido for me to give back to Him everything. devolver a Ele tudo que eu tenho, Because the part that I keep for myself porque a parte que eu fico para mim mesmo is worth nothing, não vale nada, and the part that I give to Him e a outra parte que eu dei para Ele is worth nothing. não vale nada. It is all or nothing. É tudo ou nada. Father, thank you Pai, obrigado for the tremendous thought of